Olá, oitavo ano. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade diagnóstica número 2, que tem como conteúdos, os Estados Unidos do século XIX e o imperialismo também no século XIX. Esse conteúdo vai ser bastante útil para uma forma de revisar, os conteúdos que vão ser cobrados na nossa atividade, nossa avaliação intermediária, terceira etapa, ok? Então vamos lá as questões, e ao mesmo tempo eu vou aí explicando novamente, então é muito importante aí ter bastante atenção. Se caso você estiver errado, faça a sua correção aí, a sua anotação, ok? Então vamos lá na primeira questão. Relacione a política de expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX com a guerra contra o México em 1848. Essa questão está pedindo para relacionar a guerra dos Estados Unidos e México com o contexto aí da política de expansão americana no século XIX. Lembrando que os Estados Unidos começou lá com 1620, a formação das 13 colônias, até um pouco antes ali, a colônia de Virgínia, mas eles ocupavam apenas uma estreita faixa aqui, que vocês podem observar em azul aqui no mapa, ok? Já no século XIX, os Estados Unidos, a partir da sua política de expansão, ele conquistou terras, novos territórios, a marcha para o oeste, de duas formas. A forma diplomática, comprando, como comprou a Louisiana da França em 1803, e também pela guerra, tá? Então, essas duas formas aí. E o México, a questão do México é que os Estados Unidos, por meio da guerra contra o México, conseguiu ampliar grandemente o seu território, tá? Deste modo, os mexicanos tiveram que ceder praticamente metade do seu território aos americanos, ok? Então, é interessante, anotar, retomar um pouco que a história dos Estados Unidos com o México, começa a questão do Texas, o Texas que tinha ali colonos estadunidenses, criação de gado, enfim, e começaram a ir contra algumas imposições que estavam sendo feitas ali pelo presidente mexicano, principalmente a questão religiosa, o catolicismo, e os estadunidenses eram protestantes. E por outros motivos também, questões territoriais. Então o Texas acabou conseguindo sua independência, com a ajuda dos Estados Unidos, aquela questão toda, e foi anexada em 1845. Deste modo, o México, nessa guerra aí com os Estados Unidos, teve que pagar, a questão da guerra aí, com metade do seu território praticamente aí cedido aos Estados Unidos da América. Teve até uma frase do presidente mexicano da época que dizia que pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então foi essa a consequência aí, terrível para o México, ok? Então a resposta ficou: os Estados Unidos, por meio da guerra contra o México, conseguiu ampliar grandemente seu território. Os mexicanos tiveram que ceder praticamente metade do seu território aos estadunidenses, ok? Então vamos lá para a questão 2. Questão 2. A Guerra de Secessão iniciou-se quando os Estados sulistas declararam sua secessão, sua separação, e promoveram um ataque contra o Forte Sumter. O estopim para o início da guerra foi, então essa questão está querendo saber qual foi o estopim para a guerra entre os Estados do Norte e do Sul, a famosa Guerra de Secessão, okay? A Guerra Civil Americana. Está bem claro aqui, que a vitória de Abraham Lincoln nas eleições presidenciais. Isto por quê? Nós já vamos falar isso com mais detalhes, tratar desse assunto com mais detalhes na próxima questão, na questão 3, mas é só para tentar contextualizar aqui a questão de Abraham Lincoln. É que as colônias do Norte e do Sul, em Minas Gerais, tinham diferentes formas políticas e econômicas. O Sul era mão de obra, utilizava mão de obra escrava, mercado voltado para a exportação, a monocultura, por exemplo. Já os estados do Norte, utilizavam a mão de obra assalariada, portanto livre,
E, né, a questão do setor industrial, né, baseava-se na economia, desenvolvimento do emprego da mão de obra assalariada e agricultura de pequeno e médio porte voltado para o consumo interno, então não era para exportação. Okay? Então tinha essa diferença aí entre as colônias do norte e do sul. Aí o Abraham Lincoln vence a eleição, tá? E ele estava ligado às ideologias políticas dos estados do norte, mão de obra livre, trabalho assalariado, dessa forma, né, os estados do sul se sentiram meio que prejudicados, né, ou abandonados aí, e dessa forma decidiram então se separar, tá? E foram chamados os confederados. Dessa forma iniciou a guerra, né, a guerra civil americana, e nesse processo Abraham Lincoln acabou abolindo a escravidão, tá, nos Estados Unidos. E no final, né, a vitória da União, né, os Estados Unidos teve sua integridade territorial mantida, né, não tinha Estado do Norte, Estado do Sul, os confederados, né, então ficou somente os Estados Unidos da América mesmo, tá? É importante contextualizar também a questão dos negros, né, dos afrodescendentes, dos que se tornaram livres aqui nesse momento, que embora tiveram a sua liberdade, né, garantida aí nesse período da Guerra de Secessão, os negros, os ex-escravos, não tiveram, juntamente com as pessoas brancas, né, dos Estados Unidos, seus direitos políticos, tá? Os negros foram limitados ali, né, na questão da participação política, só vão conseguir direitos mais a partir do século 20, né, nos anos 60, na época de Martin Luther King, de Malcolm X, né, então já entra num outro contexto. Mas, nesse momento aqui, o que foi importante foi a abolição da escravatura, ok? Ligadas aí à vitória de Abraham Lincoln, o descontentamento dos estados do sul, né, que acabaram se separando, se tornando os confederados ali, iniciou a Guerra Civil Americana, vencida pela União, né, e no final a morte de Abraham Lincoln, okay? O assassinato de Abraham Lincoln por um fanático sulista, tá? Que não aceitou, portanto, aí a derrota, né, vamos dizer assim, e a questão da escravidão. Questão 3. Faça uma breve descrição sobre a economia dos Estados do Norte e do Sul dos Estados Unidos antes da Guerra de Secessão. Então, essa 3 aqui, pessoal, essa 3 aqui está uma continuação, né, melhor dizendo, da questão 2, tá? Então, está pedindo para fazer um breve resumo aqui entre a economia dos Estados do Norte e do Sul. O Norte, então, economia baseada no desenvolvimento do setor industrial, o emprego da mão de obra assalariada e a agricultura de pequeno e médio porte voltado para o consumo interno. Então, essas eram as características dos Estados do Norte. Sul tinha uma economia basicamente agroexportadora, sustentada por grandes propriedades monocultoras que produziam gêneros agrícolas para o mercado externo e faziam o uso sistemático da mão de obra escrava, ok? Então, olha aí que interessante, né? Essa diferença da economia das colônias do Norte e do Sul, né? Nessa época que se dizia isso, né? No século XIX, né? Que os Estados Unidos ou bem seria uma coisa ou bem seria outra coisa, né? As duas dificilmente conseguiriam conviver, né? Essas duas ideologias aí. Okay? Então, mais uma vez, né, a questão 3, o Norte, economia, desenvolvimento do setor industrial, emprego da mão de obra assalariada, portanto livre, e agricultura de pequeno e médio porte, voltada para o consumo interno. Já o Estado do Sul, de economia basicamente agroexportadora, sustentada por grandes propriedades monocultoras, que produziam gêneros agrícolas para o mercado externo, faziam uso da mão de obra escrava. É importante ressaltar que também nesse contexto, que os estados do norte, né, por ter a sua própria indústria,
criaram medidas protecionistas, né, valorizando o mercado interno, né, criando barreiras alfandegárias aí para os produtos que vinham de fora, tá? Os produtos importados. Já o Sul, né, ele queria derrubar essas barreiras alfandegárias, né, não tinha uma medida protecionista, porque eles viviam basicamente aí da exportação, da importação também, já que no Sul nós não tínhamos aí um setor industrial desenvolvido, já que lá era a monocultura, o carro-chefe era a questão da cana-de-açúcar, né, o tabaco e o uso da mão de obra escrava. Questão 4 agora. Aí já entra num outro assunto que é o imperialismo, tá? Vamos lá, então. Na década de 30 foi publicada a primeira edição da história em quadrinhos em que o personagem Tintin, um jovem repórter belga, faz uma missão ao Congo, colônia de seu país na época. Com base nas imagens e nos diálogos apresentados, nota-se que Tintin simbolizava as práticas de colonização europeia na África, associadas à política de... Essa aqui é bem tranquila, né, pessoal? Integração étnica? Ah, não pode, né? Não é nada disso. A C, cooperação militar? Também não. D, proteção ambiental? De forma alguma. Menos ainda, né? Então, a B, o que restou aqui, foi a ação civilizadora, tá? Nós já vamos tratar mais sobre isso aí numa próxima questão, mas a questão aqui é essa questão do fardo de civilizar, de levar a cultura dentro daquela ideia, né, que foi propagada em 1919 como justificativa ideológica, o darwinismo social, né, o mais apto. Quem eram os mais aptos aqui, no caso, os europeus, ok? Eles diziam, né, nessa época, que o que eles estavam retirando desses países, né, não dava nem para comparar com o que esses países, não, né, esses povos, nós dizemos, estariam ganhando, né, que era a civilização, a questão da religião, enfim, tá? E o imperialismo, né, pessoal, foi um dos grandes problemas, né, que nós temos consequências gravíssimas na África nos dias de hoje, pois países imperialistas, a partir da Conferência de Berlim, né, do processo imperialista, ele acabaram dividindo pedaços, né, as fatias do continente africano para si, e depois esses lugares de influência europeia acabaram se tornando países, né, estados. O problema é que muitos povos que foram colocados dentro de um país, de um mesmo país, tinham diferenças étnicas, rivalidades históricas, tá? E isso, né, acabou aí prejudicando, né, esses países atuais que nós temos na África hoje, de se entenderem, né, de se reconhecerem, então, como uma nação, ok? Então, há rivalidades, disputas, né, na África, que são aí resultado desse processo imperialista, né, que formou os países ali sem o consentimento, né, e o respeito às diferenças étnicas, às tradições e às questões envolvendo as rivalidades históricas, ok? A questão 5 eu anulei, pois não havia compatibilidade do enunciado com as questões, ok? Com as opções, melhor dizendo. Vamos para a 6, então. A 6, pessoal, ela é uma questão que muita gente errou na aula da correção, eu vi, mas é uma questão realmente a mais complexa aqui desse exercício, né? Se não prestar atenção, acaba errando mesmo. Então vamos lá entender. A política imperialista consistia na busca principalmente de novos mercados consumidores para os países industrializados. E foi assim que vários países da África e da Ásia sofreram com a política neocolonizadora do século XIX e XX. Portanto, sob a justificativa construída pelas potências europeias para invadir as nações do continente africano e asiático, é correto dizer que, então, prestem atenção aqui. Vamos nas erradas primeiro, para depois a gente fechar aí com a correta. As potências europeias justificavam a invasão dos países periféricos, afirmando que a ação contribuiria para o desenvolvimento industrial e que incentivaria a adoção de um regime socialista. Aí já está totalmente errado aí, né, pessoal? Não tem nada a ver com essa questão aí. Então a A está errada. C. Uma das justificativas era que os europeus
aprenderiam técnicas industriais com os africanos e asiáticos e que acarretaria desenvolvimento econômico e científico dos países envolvidos. Não, ao contrário, né? Eles já tinham uma outra ideia sobre isso. Os povos dominados foram considerados inferiores, enfim, então essa C também não pode. Agora, essa D, ela começa certa, mas depois ela tem alguns pontos aqui que colocam ela como uma questão incorreta, tá? Então vamos lá. O fardo do homem branco era, deixa eu colocar aqui, destacar. O fardo do homem branco, deixa eu botar isso. Deixa eu pegar aqui, vou tingir aqui de verde, vou marcar aqui para ficar mais fácil. O fardo do homem branco era uma das legitimações europeias durante a política imperialista. Até aqui está certo, tá? Agora vamos lá entender o porquê que ela está incorreta agora, tá? Vou marcar de outra cor aqui. Esse fardo consistia numa missão que contribuía para o desenvolvimento industrial dos países africanos e asiáticos, gerando assim o crescimento da burguesia local, fazendo com que os países não desenvolvidos tivessem suas próprias indústrias. Gente, a questão do imperialismo consistia na busca por matéria-prima e de mercados consumidores. A última coisa que os países imperialistas queriam é que esses países desenvolvidos, que as nações dominadas desenvolvessem sua própria indústria, né, para competir com eles. Tá? Então, essa D aqui, ó, tem um trecho dela que joga ela, ou coloca ela, classifica como uma questão incorreta. Tá bom? Então, a questão correta aqui, letra B. As principais alegações utilizadas na prática do imperialismo foram as teorias darwinistas que defendiam a superioridade cultural dos países europeus, sendo eles os países que levariam progresso e desenvolvimento social aos países da África e da Ásia através da missão civilizatória. Então, esta é a questão correta. Questão 6, letra B. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau.